Bom dia, Brasil. Boa noite, Japão. Bom dia, Brasil. Boa noite, Japão. Opa, boa tarde, Brasil. Oi, Sur. Tudo bom? Oi, Sur. Tudo, Sur. Na verdade, hoje é boa tarde mesmo. Boa tarde, Brasil. Boa madrugada, Japão. Tudo bem com Aí, Sur. esperado alto 3 minutos aí, só para vocês falarem oi, para me apresentar. Oi. Salve! Tô aqui na cena do crime onde ocorreu o tal homicídio que eu falei, no dia que eu conheci o condutor. Bloqueia o Aqui na microfone cena do do Calu. crime. Ó, vou esperar só vocês entrarem, eu já vou... Cacilda? 39 Para pessoas? vocês bloquearem os telefones. Vou apresentar o Lucas. Que foi, Sur? Meu Deus. Gente, que barulho é esse? É o idiota gritando no microfone. Eu não tô gritando, não. Eu não Essa é minha falei voz você. normal falando. Quê? Falei você. Para de assoprar o microfone. Gente, a Carol tá atacada, hein? Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Caraca, para. mano, tá no meio de uma tempestade. Alguém desliga essa merda desse Bloqueiem vocês microfone. mesmos nos microfones de vocês. Eu vou me apresentar que eu tenho salas novas agora, tá bom? Bloqueiem o microfone de vocês, porque eu não tenho que fazer isso. Vamos lá. Vamos bloqueando. Vou esperar mais uns 30 segundos, vocês bloquearem. Vamos lá. Bom, então vamos lá. Vocês me ouvem bem? Façam um joia aí. Então tá bom, ó. Que Deus abençoe vocês. Estou muito feliz em revê-los. Agora eu estou com o oitavo B e o oitavo C também. A professora Jéssica, como vocês sabem, agora é mamãe, né? Depois, no final do vídeo, não deixem eu esquecer, eu vou gravar a gente falando para ela Feliz Dia das Mães, tá ok? Acho que ela vai ficar bem feliz e emocionada, porque é o primeiro Dia das Mães dela. E a gente vai desejar um Feliz Dia das Mães simbólico para ela, tá ok? Então, para vocês que não têm aula comigo, meu nome é Andrius Barcaro. Eu dou aula de língua portuguesa para o ensino médio e para as turmas da tarde, para o C, 7º e 8º da tarde. Sejam bem-vindos como meus alunos. Essa semana vai ser um pouquinho mais tumultuado, porque tem 3 salas, mas as próximas semanas vão ser salas individuais, tudo bem? Eu sou casado, tenho uma filhinha que é uma graça, que depois, se der, vocês vão conhecer. Não sei se vai dar para conhecer hoje, mas vocês vão conhecê-la. Ela ama ficar aqui nas minhas lives de vez em quando. Tenho uma esposa também que é maravilhosa. E é isso aí. Hoje nós vamos ver um conteúdo de revisão para vocês poderem fazer a P2. Se eu fosse pintar meu cabelo, eu queria dessa cor. Algumas pessoas conseguiram fazer ou fizeram, enfim, a prova, porque ela foi liberada em um dia, depois acho que bloquearam, se não me engano, alguma coisa assim. Era melhor mesmo esperar a live do dia de hoje. Ah, professor, mas quem fez vai ser penalizado? Não, de maneira alguma. Era só para ajudar vocês. Então, quem não fez, a partir de hoje vai poder fazer com essa ajuda aí do professor Andrews, ok? Outra coisa, ergue a mão para mim, por favor. Quem hoje a mãe está em casa, ergue a mão. Muito bem, isso é muito bom. Eu vou compartilhar a minha tela. E depois que eu compartilhar a minha tela, eu vou... Botei os microfones de vocês aí, por favor. Depois que eu compartilhar a minha tela, e uns 10 minutos antes de terminar a minha aula, a minha live, eu vou pedir para que vocês chamem as mães de vocês. Pode ser? Deem um joia se vocês entenderam. Tá? Ah, professor, minha mãe não está aqui. Pode ser meu pai? De preferência a mãe. Por quê? Porque é domingo, Dia das Mães. E eu queria ler um texto que eu fiz
para uma crônica, na verdade, que eu fiz em homenagem à minha mãe, mas o 8º D já sabe, a minha mãe é falecida, né? Eu perdi minha mãe, eu tinha 14 anos, e eu queria ler um texto que eu fiz para ela em 2018, e aí vai ser em homenagem às mães de vocês também, tá ok? Então, por isso que, quando eu pedir, vocês, por favor, chamem as mães de vocês, tá ok? Não precisa ser agora, porque agora a gente vai ter a nossa aula. Tudo bem? Preparados com caderno, caneta, tudo aí? Beleza? Escovaram os dentes? Almoçaram? Então, beleza. Então, vamos lá. Ó, prestem atenção. Eu estou vendo algumas pessoas falarem aqui no chat. É esse texto mesmo que eu quero ler, esse texto que eu fiz para minha mãe um dia num concurso de redação. É esse mesmo que eu vou ler, que vocês choraram aí. Tá? Mas eu acho que vocês não vão chorar, não. Vocês são todo coração peludo, não é verdade? Tô brincando. Vamos lá, gente. Vou compartilhar minha tela. Ó, como tem muita gente, o que eu vou pedir para vocês, se quiserem perguntar, não tem problema nenhum, desbloqueie o seu microfone e pergunte. Agora, se você não for perguntar nada, só desbloqueie o seu microfone quando eu pedir. Tudo ok? Vou compartilhar a minha tela. Pode ser que demore um pouquinho, porque o sistema aqui é meio lento. Eu preciso comprar um computador de verdade, aquele bem show de bola, tá ok? Vamos lá, vou compartilhar minha tela. Ô, senhor, só uma coisinha. Pode Lembra falar. Quem tá falando? naquela aula, a Maria Monteiro. Oi, Maria, pode falar. Lembra naquela aula que a gente estava lendo um texto e não ia dar tempo de terminar? Da menina que ela queria sempre o livro emprestado, a menina nunca emprestava? Não entendi. Lembra aquela, acho que foi a última aula nossa, que tinha aquele texto que a gente estava lendo e não deu para terminar sobre aquele livro lá que a menina sempre queria emprestado, a menina nunca... Ah, lembro, a Felicidade Você mandou Clandestina, pra né? gente? Se eu o quê? Você disse que ia mandar na Eu não, Maria, eu não lembro, mas eu acho que não. Mas eu posso mandar para vocês, tá bom? Aí, Tá mas bom. aí eu mando Viagem Edu e não mudo, tá? Bom, pessoal, vocês estão vendo aí o slide? Apareceu para vocês? Dê um joinha. Tá, beleza. O primeiro slide é sobre texto dramático. Por quê? Na apostila de vocês, o primeiro bimestre, tem texto dramático. O que é texto dramático? Na verdade, é um texto teatral, certo? Então, assim, o texto dramático apresenta uma listagem inicial de personagens, que pode ou não incluir uma característica, incluir uma descrição de suas características. As características dos personagens podem ficar evidentes nas falas, que ajuda a construir uma imagem delas para o leitor. O que vai ser mais interessante para vocês, para a P2 aí de vocês? Só uma coisa, deixa eu voltar aqui, peraí. Ó, prestem atenção. A P2 é a única prova que tem 10 questões, tá ok? A partir das próximas semanas, para não ficar muito puxado para vocês, vão ser 5 questões só. Então, são 5 questões de língua portuguesa. Provavelmente, todas as matérias vão abrir sexta-feira, certo? Toda sexta-feira. E aí vocês têm, acho que uma semana, alguma coisa assim. A gente ainda está também se acostumando com o Moodle, porque é tudo muito novo, certo? Mas essa P2 tem 10 questões. As outras, 5 questões. Tudo bem? Tudo de múltipla escolha, tudo de questão alternativa. Nenhuma dissertativa, nenhuma discursiva para vocês escreverem. Tudo de múltipla escolha. Olha, não tentem fazer a tolice, né? Minha filha assiste aqui o DPA, tem uma personagem que fala que tolice tentar enganar a Berenice. E eu vou falar para vocês que é uma tolice tentar enganar o professor Andrews também. Por quê? É óbvio que uma ou outra questão é de algum livro didático, é da internet, mas tem muita questão que é inédita. Quando eu falo inédita, é que o professor que cria. Então, eu criei muitas questões. Eu estou aqui faz muito tempo criando prova para todas as salas. Mas, então, eu estou lendo muito e estou criando questões. Então, não adianta algumas questões que vocês não vão encontrar na internet. Vão ter que ler e fazer. E outra, o gabarito, ele muda. Então, não adianta você falar assim, fulano, a resposta certa das 5, por exemplo, sei lá, é C.
Porque o gabarito muda, o próprio Moodle muda o gabarito para quem for fazer depois, certo? Então, assim, estudem, não tá difícil. Sempre provas justas. O que é justo? O que eu for falar aqui é o que vai cair, certo? Vou voltar ao compartilhamento de tela aqui. Se vocês tiverem uma dúvida, mais uma vez, podem desbloquear o microfone e fazer igual a Maria fez. Professor, e eu só fale o seu nome para eu saber e a sala, tá? Fui. Ah, eu apertei errado, peraí. Aí, compartilhamento. Muito bem. Então, vamos lá. Próximo slide para vocês. Texto dramático. A ambientação expressa nas rúbricas. Prestem atenção, porque as rúbricas são muito importantes para vocês fazerem a prova, porque tem perguntas sobre rúbrica lá. Então, a ambientação expressa nas rúbricas pode compor o espaço cênico de um espetáculo em uma dramatização. Ele aproxima o leitor do contexto dos acontecimentos retratados, muitas vezes remetendo à época ou ao local em que se passa a história. Então, aí nós temos um exemplo Dirceu, há um restinho, pouca coisa. E o Odorico fala assim, ó, não tem importância, um restinho com um restinho já se faz um cemitériozinho. Esse anima-se que tem aqui... Se multa, mano. Pessoal, isso, muda o microfone aí. Toda aula de português acaba da bateria. Ô, Lucas, deixa mudo o microfone. Se multa, mano. Gente, se eu tiver que desativar o som de todos vocês, vai ficar, a aula não vai render, tá? Então, eu peço para que vocês mesmo mutem o telefone de vocês. Continuando. Bom, esse anime-se aí, que está entre parênteses, é a rúbrica. A rúbrica é para mostrar para vocês o que o personagem tem que fazer, como que ele tem que agir. Isso eu chamo de rúbrica, para pontuar o que o personagem tem que fazer. Tudo bem até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar. Pode desbloquear o microfone e perguntar. Sor, Oi, Isa. explica de novo. É porque eu tô meio perdida, não tô entendendo. Tá, eu explico de novo, não tem problema nenhum. Vamos lá. Ó, o texto dramático, continuando, é um texto teatral, certo? É para ser dramatizado. Espera aí, deixa eu... Eu não queria fazer isso, mas eu vou ter que fazer. Vou ter que bloquear algumas coisas aqui, tá, gente? Desabilitar. Espera aí que eu só estou desabilitando algumas coisas. Ó, eu desabilitei as anotações. Só que assim, cada aula nossa tá escrito aqui, mostrar o nome dos anotadores. Então, quem fizer aqui, vai aparecer para mim na tela, tá ok? Quem anotar alguma coisa vai aparecer na tela e não vai ser muito legal. Então, por favor, vamos respeitar, tudo bem? Vamos voltar à aula. Então, texto dramático é o texto teatral. Isa, até aí você entendeu? Sim, então tá bom. No texto teatral, nós temos algumas particularidades. Ou seja, nós temos algo que chama, por exemplo, rúbrica. A rúbrica é o que vem escrito entre parênteses aqui. Eu vou mostrar para você, ó. Anotar. Ó, a rúbrica é isso aqui, ó. O que vem escrito entre parênteses. Para quê? Para situar o leitor do texto dramático. É óbvio que a maioria dos textos dramáticos a gente não vai ter acesso. Porque quem vai ter acesso são os atores. Mas, como está no livro didático, né? Então, nós temos acesso aí à rúbrica, certo? Então, para você saber, a rúbrica é aquilo que o autor, que o ator tem que fazer, certo? Então, olha lá, ó, animado, triste, entra, pulando, tudo isso, todas essas anotações eu chamo de rúbrica, ok? Tudo bem, Isa? Entendeu até aqui? Então tá, jóia. Vou prosseguir, tá, pessoal? Eu tenho bastante coisinha aqui. Se mais alguém dos outros oitavos tiver dúvida, por favor, tá bom? Só fale o seu nome e presente-se. Vamos lá.
Continuando. Aí nós temos mais um slide falando sobre o texto dramático, né? Que a intenção dele é um texto para ser encenado, representado. O objetivo é divertir, ensinar ou fazer pensar sobre algo. Tem o diálogo, as falas dos personagens. Por exemplo, o diálogo não é a mesma coisa que rúbrica. Então, pode ser que tenha uma pergunta assim, ó. O que temos aqui nesse trecho grifado é um diálogo, a rúbrica, certo? Então, assim, para prestar atenção nessas características, certo? Vamos ver qual é a próxima matéria que eu tenho aqui. Vozes verbais. Vocês se lembram ainda de vozes verbais? Vou voltar à tela e vou, antes de entrar no slide, eu vou voltar à tela e aí eu vou perguntar sobre vozes verbais. Vamos lá. Essa aqui é a Alice, para quem não conhece. Oi? Oi. Tudo bem com vocês? Eles não estão respondendo porque o microfone está bloqueado, tá, filha? Depois eles respondem. Essa é a Alice. Bom, podem desbloquear os microfones de vocês. Não façam barulho, façam perguntas. Vamos conversar. Vamos lá. Professor? O que é voz verbal? Então, eu tenho quantas vozes verbais que nós estudamos? Vão falando aí que eu vou falando se vocês acertarem. Eu tenho voz. Isso, um de cada vez. Passiva. Passiva, muito bem. Ativa, muito bem. Tem sintética também, sir. Qual? Sintética. Gabriela, eu não estou te ouvindo muito bem. Ó, então vamos lá. Nós temos a voz passiva e a voz ativa. A voz passiva, nós temos alguns casos. Nós temos a passiva sintética, a passiva analítica e a passiva reflexiva. Certo? A voz passiva sintética é aquela que é formada por um pronome. Eu já vou colocar lá no slide, vocês vão ver. A voz passiva analítica é aquela que eu tenho um verbo auxiliar mais um outro verbo. Lembra? Esse verbo auxiliar, ele vem no Um verbo no particípio, muito bem, né? Vocês nem precisam de colinha para adivinhar, muito bem, é isso mesmo. É um verbo no particípio e o outro verbo que é um verbo de ligação, certo? Então, vou voltar ao compartilhamento de tela. Se mutem novamente que eu vou voltar ao compartilhamento de tela e depois nós temos alguns exercícios para fazer, tá bom? Agora, não, depois eu deixo você falar, tá bom? Pronto, estão vendo aí? Ó, vocês têm aí as vozes verbais. Nós consumimos muitos produtos supérfluos. Aí, vocês têm voz ativa, certo? A voz ativa, nós temos sujeito, verbo, mais o objeto. Certo? Quando eu tenho voz passiva reflexiva, prestem atenção, ó, vou anotar aqui, ó. Reflexiva não, desculpa. Quando eu tenho voz passiva analítica, ó, o que eu vou ter? Quando ela balança esse... Professor, Oi. você sabe se você vai acabar antes das 2? Se a gente vai acabar antes das 2, vamos. Vai? Vamos. É porque a minha mãe tem a live dela. Não, nós vamos acabar antes das 2, sim. Quando for lá para umas
15 para as 2, vocês já chamem as mães de vocês, tá bom? Tá bom. Umas 15 para as 2, tá bom? Mas nós vamos acabar assim. Bom, vamos Tá lá. bom. Então, quando eu tenho voz... Obrigada. De nada. Quando eu tenho voz passiva sindética, eu tenho um verbo de ligação, ó, o são aqui, o são é verbo de ligação, mais um verbo no particípio. O verbo no particípio é aquele que termina em edo, ido, né? Olha lá, ó. São consumidos. Verbo no particípio termina em edo, ido, ado, certo? Muito bem. Tchau, pai. Tchau. Tchau, filha. Tchau, 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 tchau. Tchau, filha. Você vai sair. Fala, eu vou na escola. Vou ir na escola. Tchau, olha ele dando tchau. Tchau, mano. Bom, então, desculpem, é que minha filha vai buscar o material dela também, que ela também está estudando em casa, tá? Vamos lá. Voz passiva. O que vocês têm que saber para essa prova? Voz passiva analítica, que é verbo de ligação mais um outro verbo no particípio. Verbo de ligação, pode anotar aí, ó, verbo de ligação mais um verbo no particípio, certo? E isso vai ser muito importante para vocês saberem na prova, certo? Verbo de ligação mais um verbo no particípio. Ó, o jovem observou-se na vitrine. Aqui eu tenho voz passiva também, mas essa aqui eu vou chamar de reflexiva. Por quê? É quando eu mesmo faço ação e eu mesmo sofro ação. Então, por exemplo, olhou-se no espelho. Eu mesmo faço e recebo ação, certo? É eu que faço ação, então é reflexivo. Vamos continuar, vamos lá. Deixa eu fechar isso aqui. Próximo slide. Bom, deixa eu apagar. Identifique as vozes verbais usando VA, VPA, que é voz passiva analítica, passiva sintética VPS e reflexiva VR. Eu vou dar aí um minutinho para vocês darem uma olhada nas frases e só anotarem num caderno aí o que vocês acham que é cada frase, tá? Vou dar, na verdade, 2 minutos para vocês, tá? Podem dar uma olhada aí, tentem fazer esse exercício e 2 minutos eu vou ficar caladinho. Vai lá, vou pôr aqui no relógio. Sor, No caderno a sigla, fala. é a Vitória. Você pode explicar de novo a passiva sintética? Posso sim. Vamos lá. Vou voltar um slide, tá? Então, vamos lá. Ó, voz passiva analítica é formada por um sujeito paciente mais um verbo auxiliar no particípio, certo? Voz passiva sintética é formada pelo verbo mais um pronome se, o se lá, tá vendo? Ó? Invadem-se diversas esferas. Quando que eu uso a voz passiva sintética? Quando eu não quero revelar quem fez, ou quando eu não sei. Né? Olha lá, ó, invadem-se. Eu sei quem invade? Não, ou eu não quero falar. Lembra que a gente usou muito Nós usamos muito o exemplo do peidou-se, por exemplo. A gente, na sala de aula, por exemplo, aí vocês sempre levantavam a mão e falavam de um aluno. Lembra? Então, esse é um exemplo. Eu não quero falar quem foi, ou eu não sei quem foi, certo? Aí é a voz passiva sintética. É aquela que eu uso um verbo mais um pronome se. Esse se aí é o se, tá ok? A analítica eu uso verbo auxiliar mais um verbo no particípio. A sintética eu uso o se, o se, tá ok? Entendi, senhor. Obrigada. Beleza, Vi? E a sintética pode confundir muito com a reflexiva. Só que na reflexiva, eu mesmo sofro ação e eu faço ação. Então, se eu falar assim, ó, olhou-se no espelho, aí é reflexivo. Por quê? A pessoa, eu sei quem foi, né? E, ao mesmo tempo, a pessoa está sofrendo. Por exemplo, se eu falar assim, ó, cumprimentaram-se. Ao mesmo tempo que, se eu for cumprimentar alguém, agora não pode mais dar a mão, enfim.
Mas antes, quando cumprimentava alguém, em outras épocas, antes do corona, a gente cumprimentava com a mão, certo? Aí dava um aperto de mão. Ao mesmo tempo que eu dava a mão para a pessoa dava a mão para mim. Então, essa é uma voz passiva reflexiva, certo? Vamos para... Opa, perdão. Vamos para o próximo slide. Aí, agora sim, vou dar 2 minutos para vocês. Vamos lá. Alguém está assistindo o desenho aí no volume máximo. Senhor, você vai mandar esses slides? Eu posso mandar sim. Sabe o que eu vou pedir? Eu posso mandar para alguém do grupo de vocês e aí essa pessoa passa? Tá? Cacá, eu posso mandar para você? Posso, Cauane? Então tá bom. Obrigado. Aí eu passo para a Cauane e ela passa no grupo, tá bom? Ô, senhor, eu não entendi. Quem tá falando Ô, senhor, agora? a Carol deitar você. E Carol, pode falar. Eu não entendi muito bem a voz ativa. A voz ativa é o que a gente costuma falar normalmente, entendeu? Então, por exemplo, deixa eu ver uma frase aqui para te explicar. Comi maçã é a voz ativa. Ó, o sujeito sou eu, certo? Está oculto, eu comi maçã. Eu tenho sujeito, verbo e objeto. Isso é voz ativa. Se eu for passar essa frase para voz passiva, e eu vou fazer primeiro a passiva analítica, vai ficar assim, as maçãs... Desliga o microfone, pô. As maçãs foram comidas por mim, certo? Você entendeu, filha? Entendi, obrigada, senhor. Nada, se precisar pode chamar, tá bom? Gente, lembrando que não é para copiar o slide, é só para colocar VA, senão vai demorar muito. É só para você colocar o que é, tá? O que você acha que é. Aí depois já vem as respostas. Se muta, mano, meu Deus. Pronto, pessoal? Conseguiram fazer? Calma aí, senhor. Conseguiram ou quer que eu volte lá? Volta lá, por favor, senhor. Volto. Ó, vocês têm mais 1 minutinho só, tá? Tá, obrigada. Não. Vamos lá.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, qual delas vocês sentiram mais dificuldade em fazer? Podem falar, vamos lá. Cri, cri. Tá bom, vai, vou pôr de novo a tela. Aí vocês sabem. Bom, eu vou passar o gabarito rapidinho. E aí vocês vejam aí comigo e falem se vocês acertaram ou erraram a maioria, tá bom? Fala assim, professor, errei tal, achei difícil tal. Vamos lá. Próximo slide. Essas são as respostas. Desculpa, peraí. Aí, essas são as respostas. Vamos lá. As respostas estão entre parênteses. Respostas entre parênteses. Respostas entre parênteses. Querem que eu volte o slide para conferir de novo ou já pode prosseguir com esse aí? Volta. Volta, tá bom. Vou voltar um. Agora pronto, acho que deu tempo, hein? Fala, Ju. A primeira, eu não entendi por que é VPS. Espera aí, deixa eu voltar. Ô, Ju, Oi. é VPS porque eu não sabia quem era o dono das casas. Então, por isso que alugaram-se todas as casas da vila. Então, fica a voz passiva sintética por causa do verbo, mais a passivador ser, certo? Quem que alugou a casa? Não sei. Por isso que alugaram-se. Entendeu? Você conseguiu entender? Qual a diferença entre a voz passiva sintética e a voz reflexiva? A reflexiva é que eu faço a ação e eu recebo a ação. Ó a 2 aí, ó. O garoto feriu-se com um canivete. Ele mesmo fez a ação contra ele mesmo. Entendeu? Aham. Na voz passiva sintética, o que acontece é o seguinte. Eu não sei quem é ou eu não quero falar quem é. Na voz passiva analítica, desculpa, na voz passiva reflexiva, eu já sei quem fez a ação, tá vendo? Foi o garoto, você entendeu? Entendi. Então, Obrigada, tá Sô. de nada. Aí as respostas até a 12, e aí a gente finaliza a voz passiva e voz ativa. Pessoal, para a prova mesmo, principalmente, é bom ter em mente principalmente a analítica. Verbo de ligação, mais um outro verbo no particípio, tá? Lembrando que, para eu transformar a voz passiva, a voz ativa, em voz passiva analítica, eu tenho que levar em consideração o tempo verbal na voz ativa. Se eu falo assim, eu comi uma maçã, se eu for transformar ela em voz passiva analítica, o verbo de ligação ele vai ficar no passado. Então vai ficar assim, ó, uma maçã foi comida por mim. Entenderam? Sim ou não? Faça um joia aí. Não entenderam? Então, ó, presta atenção. Ó, vou voltar lá. Ó, eu vou anotar aqui no slide e prestem atenção, ó. Eu tenho essa frase aqui, ó. Os pais educam os filhos. Alguém desbloqueia o telefone e diga para mim qual é o tempo verbal que eu tenho aí. Os pais educam os filhos. Presente, passado ou futuro? Presente. Presente, né? Muito bem. Agora, se não for...
Ó, se eu for transformar essa frase aqui em voz passiva analítica, o que que vai acontecer? Os filhos vão vir para frente da frase, os filhos vão vir para frente da frase, e eles vão ser o agente passivo. Então vai ficar assim, ó. Os filhos são educados pelos pais. Os filhos são educados pelos pais. Estão vendo que o verbo de ligação aí, ele está no presente, ó, são. Se eu tivesse aqui, por exemplo, nessa mesma frase, os pais educavam os filhos, se eu fosse transformar essa frase, ficaria assim, ó, os filhos eram educados pelos pais. Quem falou não aí, quem fez assim não com o dedinho, compreendeu agora? Sim ou não ainda? Gente, responde via áudio agora, tá? Porque senão eu não consigo ver todo mundo. Pode falar. Sim. Sim? Ah, então beleza. Professor. Oi, quem me fala? Sou eu, Lucas. No 7, João foi ferido por Paulo. Se eu for assim, Paulo feriu João, vai mudar alguma coisa? Vai, tipo, não vai ser mais voz passiva analítica? Não, aí vai ser voz ativa. Se você colocar Paulo feriu João, vai ser voz ativa. Por quê? Eu tenho Paulo como sujeito, feriu como verbo e João como complemento aí, como objeto direto do verbo ferir. Então, se você mudar, se você trocar, se você colocar Paulo feriu João, você tem voz ativa. Agora, na voz passiva analítica, fica João foi ferido por Paulo. Lembra, ó, verbo de ligação mais um verbo no particípio. Tudo bem até aí, pessoal? Bora. Vocês não vão encontrar dificuldade, pode ter certeza. Tudo que eu estou explicando aqui vai estar lá na prova desse jeito. Só vai mudar, é óbvio, as questões, as palavras, certo? Eu posso ir para o próximo slide? Dê um joinha com a mão. Uma dúvida. Beleza, vamos lá. Agora nós temos uma foto nesse slide. No próximo que eu vou pôr aqui. Vocês estão vendo aí uma foto? Passa um joinha. Ah, beleza. O que é essa foto? Deixa eu apagar aqui o... Nossa, é difícil para achar Ó, o que vocês têm aí? Vocês têm a Rainha Elizabeth, né? Que o pessoal fala que ela é patrimônio cultural da humanidade, que ela não morre nunca, né? Já enterrou filho, já enterrou um monte de gente, vida longa, rainha, enfim. E nós temos aí esse bichinho que eu não lembro, acho que ele é da Vila Sésamo, acho, é de um desenho antigo, se não me engano. Alguém pode me ajudar e falar o que é esse bichinho aí? Baldo. Bom, é do Vila Sésamo, professor. Isso, Vila Sésamo. Isso, eu tinha falado. O pica-pau da Deep Web. É o Garibaldo. Garibaldo. É o pica-pau da Deep Web, muito bem. É o Garibaldo. É o Mickey Garibaldo. Mouse amarelo. Nossa, vocês estão É afiados. o Mickey amarelo. Ó, por que eu coloquei isso aí? É o Garibaldo. Isso, o Garibaldo, é isso mesmo. Ó, por que eu coloquei essa imagem aí? O que tá fazendo essa foto? Tá fazendo uma... Metáfora visual. Comparação. Uma referência. comparação. Muito bem, uma comparação. Então, vocês vão ter na prova de vocês também algo sobre comparação, certo? Comparação é a figura de linguagem que eu uso um termo comparativo. Então, eu posso falar assim, se eu fosse fazer uma frase dessa foto, a rainha Elizabeth é como o Garibaldo da Vila Sésamo. Tá vendo? Eu uso um termo comparativo. Essa é a diferença entre comparação, por exemplo, e metáfora. Quando eu falo assim, nossa, ela é uma fera, eu não estou fazendo uma comparação, estou fazendo uma metáfora, certo? Que é sem o termo comparativo. Não vai cair metáfora, porém vai cair uma comparação, certo? Comparação é com o termo comparativo. Assim também, ó, deixa eu colocar a definição. Comparação é a figura que torna equivalente coisas diferentes por meio de uma semelhança que há entre elas. O olhar dela é como a lua, brilha maravilhosamente.
certo? Eu estou fazendo uma comparação, eu estou usando como para fazer essa comparação, certo? Comparação. Se eu fosse fazer uma metáfora, eu ia dizer, o olhar dela é a lua, certo? Nós temos também a metalinguagem. Isso tem na apostila também, viu, pessoal? Procurem lá na apostila de vocês do primeiro bimestre que tem lá. Metalinguagem é quando eu explico algo usando a mesma coisa que eu quero falar. Por exemplo, um trailer, né? Um trailer de um filme. É uma linguagem metalinguística. Por quê? Porque eu estou usando o próprio filme para falar dele. Então, isso é um exemplo de linguagem metalinguística. Um trailer, olha lá, a metalinguagem é o tipo de linguagem cujo propósito é descrever ou falar da própria ou de qualquer outra linguagem da metalíngua. O dicionário, por exemplo, é isso. Se eu falar assim para vocês, gente, vai lá procurar a palavra amor no dicionário. Aí vocês vão lá e vão falar amor. Amor é um substantivo, né? Você vai explicar a palavra para mim usando a própria palavra, certo? Eu tenho um exemplo nessa tirinha, olha lá, ó. Meu avô disse que os quadrinhos eram melhores anos atrás, quando os jornais imprimiam maiores. Ele diz que agora os quadrinhos são um monte de cabeças falantes, xerocadas, porque não há espaço para contar uma história decente ou para mostrar ação. Ele acha que as pessoas deveriam ligar para os jornais e reclamar. Seu avô leva os quadrinhos muito a sério. E mamãe está procurando os asilos. Dentro de um próprio quadrinho, ele está explicando a linguagem dos quadrinhos. Isso que é a linguagem metalinguística, certo? Ele está falando dos quadrinhos no próprio quadrinho, na própria tirinha. Entenderam ou não? Senhor, pode chamar a mãe? Deixa eu só terminar aqui e concluir mais um só que vai cair, que daí eu já encerro e peço para vocês chamarem a mãe, tá? Professor, eu não entendi muito bem, não. Porque, tipo, metalinguagem é o que você fala sobre uma coisa... Mostrando a própria coisa. Mostrando a própria coisa. Isso, Tá, obrigada. é o que eu falei do dicionário, por exemplo. Se você usa um dicionário para procurar uma determinada palavra, você está fazendo uma função metalinguística, que você está procurando a própria palavra para saber o sentido dessa palavra. Certo? Um trailer, mais uma vez, um trailer de filme. Eu vou assistir a um trailer, ele vai ter que pegar trechos do próprio filme que ele está querendo falar sobre. Certo? Mas não tá difícil a questão sobre metalinguística, não, tá? Tá fácil, tá? Vamos lá? E, por último, o eufemismo. Eufemismo é eu tentar suavizar alguma ideia ou algum termo. As pessoas usam muito para morte, né? Em vez de falar, ele morreu, ele virou estrelinha, né? Enfim, para as crianças, principalmente, né? Que não entendem muito aí a questão da morte, né? Os pais falam, virou estrelinha, agora tá lá com o Papai do Céu. Isso é um eufemismo, é quando eu tento suavizar alguma coisa que seria muito trágico ou constrangedor, certo? Então, por enquanto, é isso. Eu acredito que vocês não vão ter dificuldade de fazer. Muito boa sorte, que Deus abençoe. Eu vou interromper o compartilhamento aqui. E agora sim. Sir, calma aí, só explica de novo metalinguagem. Muito bem. Metalinguagem é quando eu tento explicar uma determinada situação ou palavra por ela mesma. Por exemplo, no quadrinho lá do Calvin, o autor falou o quê? Nossa, antigamente os quadrinhos, né? Os quadrinhos que eles dizem são as tirinhas. Eram mais interessantes, isso, aquilo. Dentro de uma tirinha, ele está tentando explicar o que é uma tirinha de jornal. Entendeu? Dentro da própria tirinha. É usar a linguagem que eu quero entender, mostrando a própria linguagem. Por isso que a gente fala que o dicionário, por exemplo, é função metalinguística. Porque para procurar o sentido de uma palavra, eu vou ter que procurar justamente aquela palavra. Certo? Entendi, obrigada, Zé. Então tá bom. Eu gostaria que vocês agora abrissem a câmera de vocês e chamassem as mães de vocês. Vai lá. 30 segundos para chamar a mãe. Vai lá. Senhor, pode chamar a avó? Pode ser, pode ser. O senhor pode sair? Ô, vó, vem cá. Ele quer... O senhor, minha mãe não tá em casa não, acabou de sair.
Tá, Mas já tá. Aí, chegou. pessoal, quem a mãe não tá, não tem problema. Mas eu gostaria que vocês ficassem para ouvir também. Eu vou explicar para as mães o que está acontecendo, tá bom? Só que eu vou só esperar algumas mamães chegarem. Mamãe fez cirurgia. Mamães, tudo bem? Meu Deus. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Sim? Então tá bom. Então, beleza. Então, assim, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pela vida dos filhos de vocês. Os filhos de vocês são uma bênção na minha vida. Os pais do 8º B e do 8º C, eu estou chegando agora. Sou o professor Andrews, de língua portuguesa. A professora Jéssica foi mamãe agora, ela vai estar curtindo. Essa turma aqui não é do segundo? Oi? Não é do segundo ano essa sala? Não, é do 8º. Pode passar vergonha. Nossa, desculpa. Imagina, sem problema. Então, assim, continuando. Espera um pouquinho. Andreas, dá só uma licencinha, desculpa. É que, pai, essa sala ele está sendo usada agora pelo 8º ano e daqui a pouco a gente entra com os segundos anos nesse mesmo link, tá bom? Ah, tá legal. Que horas? 2 mesmo? 14, isso. Tá legal, obrigado. Tá bom, imagina. Tchau. Tchau. Então, assim, e em 2000... Nossa, todo mundo tá com as mães voando. Agora, mamães, agora mutem os telefones de vocês, quer dizer, os computadores, que eu vou dar um recado para vocês, tá? O 8º C, continuando, 8º B e 8º C estão tendo aula comigo agora, o 8º D já tem desde o começo do ano. E em 2018, eu perdi minha mãe, né? Eu fiquei órfão, eu tinha 14 anos. Desculpa, em 2002 eu perdi minha mãe, eu tinha 14 anos e eu fiquei órfão de mãe, né? E só que em 2018, a prefeitura de Jundiaí fez um concurso que era para escrever uma crônica sobre qual é a música da sua vida. E eu resolvi fazer em homenagem à minha mãe, né? E aí, a música da minha vida que eu optei era aquela É o Amor, do Zezé de Camargo e Luciano, que era clássico, ouvi nos anos 90, e eu fiz uma crônica para ela. Então, eu gostaria de ler para vocês, em homenagem a todas vocês. Se sintam abraçadas, Deus abençoe. Os filhos abracem as vossas mães. E eu vou ler a crônica, talvez no final eu já esteja com a voz embargada, porque eu fico um pouco emocionado, mas vocês não liguem, tudo bem? Não, eu tô desabraçando. Um joia aí se vocês estão me ouvindo bem. Eu vou dar um joia. Mãe, não tem como dar um joia. A gente não tá por assim. Tá bom. Deus abençoe vocês. Vou começar a leitura, Ih, que falta de interação. Vamos lá. É uma homenagem aqui. Ai, tá bom. O título é o Amor ou a Menina Sazon? Nem sempre relembrar o passado te deixa feliz. Mas não há como fugir dele. Volta e meia aparece no presente e te transporta para suas origens. Sempre há um cheiro, há um gosto que te transporta para suas origens. Você sempre sente uma música ou algo que aguce as suas lembranças. Choramos de emoção, nostalgia, saudade. O menino de lá visita o menino de cá e traz lembranças arrebatadoras. Para mim, essa saudade tem um nome e uma música. Agora tudo faz sentido. O ano é 1993. No LP da Dona Sônia, que ficava numa sala de chão vermelho, o refrão da música da dupla Zezé de Camargo e Luciano ecoa. Se fizermos silêncio, ainda ouviremos cantando junto. É o amor. Era impossível não se emocionar e cantar esse refrão. Os dois filhos entravam na onda e cantavam também. Até que um dia, a única voz feminina do trio emudeceu. Calou para sempre. Eu fico imaginando como seria se mamãe ainda estivesse entre nós. Seu cabelinho branco, sua mão já não tão jovem, sua voz cantando o mesmo refrão, a mesma música.
Gostaria de poder contar as novidades. Queria que essa crônica superasse a atmosfera e chegasse até aí. Estamos todos bem, mamãe. Seguimos seus conselhos, eu fui além, eu segui seus passos. Sou professor e tenho muito orgulho disso. Lembra que a senhora chamava as pessoas pelo diminutivo, cortava a sílaba? Eu faço o mesmo. Devo confessar que agora a LP virou artigo para ser visto em museu. Mas não se preocupe, ainda temos o do Zezé. Só não temos onde tocá-lo. Não pense que deixamos de ouvir a sua música predileta. Hoje ficou até mais fácil para ouvir, e a emoção é enorme. Parece até que eu ouço dizer, aumenta o volume, meu filho. Parece que reviva o nosso trio, ainda que por instantes. Depois que a senhora se foi, a marca de tempero Sazon usou a sua música preferida para divulgar os produtos. Na propaganda sobe uma fumacinha, formando um coração, e no final aparece um refrão. Comercial bem feito, deveriam ganhar o Oscar da propaganda, se é que existe. O mais interessante é que tem uma menininha agora que canta o refrão com muito entusiasmo e me faz lembrar a senhora. Sim, mamãe, a senhora tem uma neta. O nome dela é Alice. Como a senhora ficaria feliz em conhecê-la? Sua neta é um encanto, é bem parecida contigo. É canhota, geniosa, sorridente. Esses dias começou a aprender as cores. A senhora não acredita. Ela jogou todos os temperos de todas as cores no chão e a marca dos temperos era aquela do refrão É o Amor. Como dar bronca em alguém que traz à sua memória imagens tão agradáveis? Entrei na brincadeira e quando vi, já estava estonteado explicando para ela o que servia cada tempero, o nome das cores. Apelidei a sua neta de Menina Sazon. Ficaria feliz se soubesse que a senhora viu essa cena. Foi simples, mas de um significado que só nós entendemos. Prefiro agradecer pelos momentos que passamos juntos ao invés de reclamar. Não tem sido fácil, porém sempre soube que deveria prosseguir. A senhora jamais deixaria de existir. Ficou a saudade. Uma sensação vazia. É tão estranho saber que a senhora partiu tão cedo. Se eu tivesse direito a um pedido que extrapolasse as leis naturais, queria promover o seu encontro com a sua netinha e ouvir as duas cantando É o Amor. Sei que não é possível, vai ficar só no sonho, mas eu quero deixar registrado que eu não vou negar que eu sou louco por você, mãe. Eu tô maluco para te ver. Eu não vou negar que sem você tudo é saudade. Eu não vou negar. Um beijo. Deus abençoe. Feliz Dia das Mães. Podem desbloquear os microfones de vocês. Fiquem com Deus. Aproveitem bastante esse tempo para estreitar ainda mais os laços, tá ok? Um beijo. Um beijo, mamãe. Beijo, obrigada. Tudo de mais Obrigada. para vocês. Tá ok? Pessoal, vamos mandar Deus. Um beijo, fiquem com Deus. Tira uma foto nossa, André. Obrigada, lindo. Vocês. Ó, vamos mandar um Feliz Dia das Mães para a professora Jéssica, pessoal. Jéssica. Vamos lá? Deixa eu filmar aqui, que eu vou mandar para ela, tá? Ó, espera aí que meu celular é meio amarelo. O nariz todo vermelho. Ó, depois a gente vai falar Feliz Dia das Mães, professora Jéssica, tá? Bom, no 3, hein? Fala os bagulhos. 2. Ah, mãe. Feliz Dia das Mães. Jéssica. Tá meio... Feliz Dia das Mães. Vai, no 3 de novo. 1, 2, 3. Feliz Dia das Mães, professora Jéssica. Tchau, gente. Eu vou deixar que agora a gente tem aula. Tchau. Tchau, senhor. Vem, Gui. Tchau. Não sei.